Agra- Agradeço a presença de todos no evento do dia de hoje e também gostaria de agradecer a presença dos convidados e por terem aceitado o nosso convite. Sejam bem-vindos, Luiz Fernando Saraiva, da Squad, e Stanis Quevedo, da Digitalk. A dinâmica do evento de hoje será da seguinte forma: 30 minutos para cada convidado apresentar a startup, 10 minutos para perguntas, e esta edição do Startup Stage Meetmaker contará com a presença de 2 co-founders e CEOs das suas startups. Fica à vontade, Luiz. Bora para o pitch? Obrigado, Malu. Bom dia, pessoal. Adorei a trilha sonora. E essa Soleb é tão legal, cara, que vocês até fazem a música cair devagarinho para começar assim. Ó, Sessulab é referência aqui no Sul, tá? Que eu espalho Sessulab aqui, o Gustavo sabe disso, porque tem um monte de cara que liga para ele para perguntar qual é a receita do sucesso, né, Gustavo? Muito bom, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui, né? Gustavo, depois eu vou fazer uma piada só com você, né? Assim, no particular, né? Mas agora nós temos mais uma coisa que nos une, né? Nós temos ET em Porto Alegre aqui. Essa eu não sabia, não, né? Depois você me Sim, fala. Vamos ligar sim. ET de Varginha aqui em Porto Alegre Sim, também. bom. O esporte da galera agora é olhar ET 3 dias seguidos aqui, ó. Eu te contar, o mundo está diferente. Deixa eu colocar em modo apresentação, Malu. Malu, por favor, me diz se você está enxergando aí. Certinho. Tá bom, obrigado. Pessoal, então, muito prazer, que bom a gente estar aqui. Obrigado pela oportunidade, vocês são sempre muito gentis. E a gente vai falar um pouquinho aqui, primeiro, né, sobre os insights e as dores que nos levaram a chegar até esse ponto aqui da Squad. Fala Squad mesmo, uma vez tinha um K ali, agora tem um Q, porque já estava ocupado o domínio com K, isso é uma outra história. E a gente, eu sou egresso da ciência da computação, né? Eu, mais recentemente, eu estava à frente da diretoria de pesquisa e desenvolvimento da HP no Brasil, até 2020, e tive, assim, felizmente, uma ótima oportunidade de ir muito para Silicon Valley, né? E sempre ficar muito incomodado porque é que nós não temos mais empresas brasileiras no Silicon Valley. Depois eu aprendi algumas coisas sobre cultura, né? Enfim, mas, acima de tudo, sabendo muito que a engenharia brasileira é extremamente competente e está entre as melhores do mundo, né? Estava falando antes com o pessoal da Digital que a gente consome muita plataforma americana, né? Mas a gente tem, assim, plataformas espetaculares dentro do Brasil, né? Com a nossa capacidade de consumo, a gente podia realmente ter as plataformas brasileiras, não vou dizer no pé das americanas, né? Porque aí tem uma outra cultura associada, mas as nossas plataformas são muito boas, porque os nossos engenheiros são muito bons. Então, eu diria que essa foi uma das coisas que começou, que iniciou a me movimentar, né? Na ideia de empreender, conhecendo a capacidade do nosso engenheiro, né? Saber que nós não vamos dever nada. Por que a gente sabia isso, né? Porque eu trabalhei com times de todo mundo, né? Na HP, times da Irlanda, de Israel, da China, dos Estados Unidos, da Índia, né? E, nossa, a gente faz coisas muito espetaculares em termos de tecnologia e desenvolvimento de software. Bom, então esse desconforto, ele nos acompanhou e depois o foco da Squad, né, que acabou pivotando e se tornou comunicação interna, veio de verdade no meio da pandemia, né, onde a gente teve o home office e já vinha um pouco antes também, assim, porque eu era muito desconfortável com relação à parte de comunicação interna da HP, né, que é uma empresa gigantesca, onde tinha 3 pessoas na América Latina inteira para fazer comunicação interna, então era absolutamente centralizado, e as 3 pobres pessoas não conseguiam ter capacidade de atender a toda a HP, né? Eu, como líder de pesquisa e desenvolvimento, passava para ela sempre necessidades que eu tinha de comunicação e ela postava um mês depois. E aí a gente dizia, a comunicação fora do tempo, em geral, não é comunicação, né? Para algumas coisas até pode ser, mas para outras, ainda mais hoje em dia, né, que a gente precisa de instantaneidade, porque as coisas mudam o tempo inteiro, não era comunicação. Então,
ali eu comecei a me dar conta que a gente tinha problemas de comunicação interna. Mas a gente foi mais além. Na medida que a pandemia chegou, né, e o mundo híbrido, e o mundo virou híbrido, na verdade, a gente começou a olhar as questões de como é que se dissemina a cultura, como é que se dissemina a palavra das lideranças, como é que se dissemina boas práticas, que antes talvez fosse simplesmente encostar nas pessoas no ambiente de trabalho e dizer, oi, tudo bom? Olha isso, olha aquilo, né? Isso mudou, né? E mais do que isso, né? As novas gerações também começaram a pedir coisas novas, né? E a gente sempre fala que o nosso mundo na pessoa física, né? Ele em geral é muito agradável do ponto de vista de plataformas, ferramentas, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok, e as nossas plataformas corporativas em geral são difíceis de usar, elas são muito duras, que a gente brinca sempre, elas são preto e brancas, não são coloridas, elas não têm videozinho, elas não têm instantaneidade, e daí a gente sempre, né, bom, por quê, né? Vamos mudar esse jogo, né? Vamos levar toda essa qualidade para dentro das empresas, para a comunicação interna. E foi isso que a gente fez, né? Hoje a gente chegou no ponto da Squad, que ela é, como a gente olha ela, uma intranet de nova geração, tá? Que é para a gente mais facilmente entender, né? Porque intranet é algo que a gente conhece um pouco e que ela vai totalmente no caminho de, pelo menos, algumas poucas empresas globais, uma empresa alemã, duas empresas canadenses e uma empresa americana que trabalham com essa tecnologia, e sendo que duas delas já são unicórnios, né? Não que a gente ache importante ser unicórnio, mas a gente enxergou que essa tecnologia ela realmente tende a avançar, né, pela facilidade, pelo escopo de pessoas que ela consegue atingir dentro da empresa, né, porque a gente trabalha com mobilidade. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, assim, né, da história, das dores onde a gente entende que a gente consegue atuar. E esse título provocativo é inovação muito além do WhatsApp e do e-mail, né, é bem provocativo mesmo, porque hoje, nas nossas empresas, principalmente, como a gente chama, né, as pequenas, grandes e as médias, a gente tem, assim, um uso que já passou da conta do WhatsApp e do e-mail e que já não funciona mais, né? As nossas populações, elas precisam de coisas diferentes, porque essas ferramentas não nasceram para fazerem tudo que elas fazem, né? O WhatsApp em especial, né? As coisas se misturam muito e as pessoas simplesmente já não absorvem mais a informação. Então é preciso realmente chegar num ponto de pensar diferente, né? É isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês, tá? Então, a gente partiu realmente do desafio da comunicação interna nas empresas, né? Ter as pessoas atualizadas com tudo aquilo que é importante para elas, né? Encontrando as pessoas através do mundo digital, da mobilidade, né? Porque são muitas coisas. Eu quero mostrar esse storytelling para vocês aqui em vários slidezinhos, né? Então, as organizações são feitas de muitas pessoas, né? Em geral, né? Quando a gente pega varejo, quando a gente pega indústria em especial, quando a gente pega, muitas vezes, a indústria de serviços, né? Tem muita gente, né? E tem muita gente espalhada em muitos lugares, né? Diferentes filiais, diferentes lojas, enfim, né? Então, já vem o próximo slide, que trabalham em diferentes lugares, né? Então, aqui a gente vai construindo uma matriz de complexidade da comunicação interna, né? E precisam de informações, dados, conhecimento sobre muitas coisas diferentes. Aqui a gente botou só um exemplo, né? Então, onboarding para as pessoas que chegam, né? Como é que essas pessoas são treinadas, né? Uma nova tabela de preços, treinamentos sobre regras e procedimentos da empresa, né? A fala das lideranças, que é tão importante, né? Como é que as lideranças conseguem se comunicar com as pessoas, né? Fotos e vídeos de comunidades internas. Então, são várias coisas que a gente tem, vários assuntos, né? Então, olha só, vou retroceder um pouquinho aqui, né? Muitas pessoas em diferentes lugares, com diferentes assuntos, e esses diferentes assuntos estão colocados em diferentes plataformas, né? Então, isso aqui abre pra caramba, assim, a dificuldade da comunicação interna. Essas plataformas, em geral, a gente fala, onde é que eu encontro isso? Cara, tá lá no YouTube, mas no YouTube é onde? Né? Ou então, muitas vezes, tá em um documento Word que tá na minha máquina. Falou a computador, você ouviu? Mas como que a pessoa consegue chegar nesse Word que está na sua máquina, né? Como é que você coloca isso para toda a comunidade, né? Então, essa é mais uma dimensão nessa nossa matriz de complexidade, né?
E aí a coisa vai tomando um jeitinho dessa forma, assim, né? Então, as informações, todas as informações, elas têm que chegar em todas as pessoas, né? E um detalhe muito importante que a gente vai ver depois ali, as pessoas são diferentes, né? As pessoas têm capacidades de aprendizado diferentes, têm domínio de tecnologia diferente. Então, não adianta trazer uma plataforma que eu brinco sempre, que foi construída para nerd, né? Que só o nerd consegue consumir, porque as pessoas normais não conseguem consumir, elas vão ter dificuldade de usar a plataforma, e em qualquer empresa, uma plataforma que não é usada, seja porque ela é desatualizada ou porque ela é complexa, ela vai cair em desuso e aí simplesmente ela não vai funcionar, né? Tá? E aí, bom, essa foto aqui é só para mostrar como é que muitas vezes a gente se sente com relação à informação interna, né? E aí, por pesquisas que a gente faz e até por experiência, a gente começa a ver realmente consequências muito graves na produtividade, no engajamento das pessoas, na lucratividade e, no final das contas, no bem-estar das pessoas. E agora vem alguns números que mostram isso de uma forma bem interessante, né? Essas pesquisas aqui, elas foram feitas com empresas americanas, canadenses, indianas e inglesas, né? E mostram números horríveis, assim, né? Então, primeiro, né, funcionários que têm o sentimento de estarem perdendo alguma coisa importante pelo excesso, né, 74%, né, aqui a gente tem aquele famoso fear of missing out, né, o FOMO, né, medo de perder as coisas. Cara, será que eu estou perdendo uma oportunidade na empresa? Será que eu estou perdendo uma oportunidade de crescimento para mim, né? Será que eu estou perdendo alguma regra nova que foi publicada? Será que eu estou perdendo algum exame novo da Unimed que eu poderia estar usando e eu não estou usando, né? Então, isso é muito grave, né? Depois, percentual de e-mails que os funcionários julgam ser importância, né? 62% dos e-mails recebidos, as pessoas acham que não serve para nada. E tem um número bem legal, desculpa citar em pesquisas americanas, mas aqui no Brasil a gente não tem esses dados ainda, né? Um americano médio de uma empresa tem, normalmente, 1.200 e-mails não lidos na sua caixa postal. E o interessante disso tudo é que quem enviou tem a certeza de que fez o seu trabalho, né? Mas na prática não se completou a comunicação, então o trabalho não está feito, só a responsabilidade foi tirada de cima das costas, né? Depois um que é gravíssimo do ponto de vista da produtividade, tempo médio diário que os funcionários gastam procurando informações, 2 horas e meia, depois tem um númerozinho para a gente entender o que significa isso. Como é que se dá isso, pessoal? Não é 2 horas e meia que a gente fica procurando um arquivo, né? É 30 segundos, 1 minuto. Gustavo, sabe onde está aquele arquivo? Não sei, para aí, Nando, vou ver aqui com a Malu. Malu, olha, eu acho que isso está no meu e-mail, para aí. Daí a Malu fica lá 5 minutos procurando o e-mail dela, daí ela manda para o Gustavo que manda para mim, né? Esse é o tempo que se perde todos os dias, né? É aquele tempinho escondido, no final das contas a produtividade vai para o ralo, né? E um depois muito importante, funcionários que entendem que as lideranças se comunicam bem, apenas 17%, né? Porque a comunicação das lideranças tende a não ser muito instantânea. E aí, olha que horror, esses números agora são bem novos, tá? A gente está trabalhando neles ainda, então são realmente fatos assustadores que impactam o negócio, né? Se a gente pegar uma empresa de 500 funcionários, considerando aquelas 2 horas e meia de perda diária, considerando aí um salário médio vai de R$ 2.500, né? A gente vai chegar em perdas acima de R$250 mil por mês nas empresas com perda de produtividade. Na verdade, aqui é por mês, tá? Com perda de produtividade. Isso é horrível, né? Uma coisa nova que vocês têm olhado, e a gente está começando a estudar isso agora, é o famoso quiet quit, né? Que é a demissão do trabalho, né? Então, a pessoa se sente desconfortável com várias coisas, a comunicação é uma delas, né? E aí a pessoa se demite trabalhando, né? Então, tipo, significa que ela derrubou a produtividade dela, né? Depois, uma que nós estamos buscando informações também, né? A desconfiança da capacidade das lideranças, tipo, poxa, esse meu líder então se comunica comigo, ele só manda algumas coisas uma vez por mês através de um e-mail. Será que realmente eu posso seguir essa pessoa? Será que realmente ela não está acontecendo nada durante o mês inteiro, que ela não tem nada para me dizer ao longo de um mês, né? E em especial, pessoal, com as novas gerações, tá? Que são muito mais, quando eu falo novas, eu estou falando de geração Y, geração Z, né? E esse último aqui, que também é bem complicado, que é aumento de 10% no giro dos funcionários, com perdas aproximadas de R$10 mil por funcionário em treinamento e formação. Então, você foi lá, treinou a pessoa, formou a pessoa, investiu dinheiro nela, ela vai embora, né? Todas essas coisas estão relacionadas nas análises que a gente está fazendo e são bem novas,
obviamente que às vezes tem multifatores, né, mas estão relacionadas com comunicação, né, toda a insegurança que a pessoa tem dentro do ambiente. Por que a gente mostra isso, né, pessoal? Porque às vezes, é o próximo slide aqui, né, a dificuldade na comunicação com as pessoas, que é um negócio que todo mundo sabe, a gente sabe que existe, a gente sabe que a gente não espalha a cultura interna, a gente sabe que a gente não consegue espalhar a última versão da lista de vendas para quem tem que receber, a gente sabe que lá na loja que foi inaugurada agora, a gente não consegue capturar o que está acontecendo lá, então a gente não consegue engajar suficientemente as pessoas, a gente sabe isso, só que em geral é muito difícil de medir, né? Porque quando a gente, normalmente, isso acontece muito com a Squad, né? A gente senta com algum gestor, seja ele de que área for, né? E pergunta assim, qual é o retorno sobre o investimento de a gente plantar Squad no nosso time sei lá, no nosso time de vendas? Cara, de verdade, eu não sei, né? A gente tem números que são muito problemáticos do ponto de vista de uma comunicação deficiente, mas não é tão tangível, né? Ou não é nada tangível quando a gente diz assim, cara, eu vou comprar uma nova máquina para empacotar as mercadorias e essa máquina vai empacotar na metade do tempo da outra. É fácil, é um cálculo matemático, mas aqui é gente, né? Então, o que a gente mais tem realmente são esses números que mostram a dificuldade, a gravidade, né, da comunicação mal feita dentro das empresas, tá? Então, isso aqui foi o nosso motivador, né? Essas foram as dores, e aqui a gente pegou outras dores que são bastante importantes também, né? No Brasil, especialmente, os riscos trabalhistas de uso do WhatsApp fora do horário de trabalho, né? Tem milhares de causas trabalhistas com ganhos nessa área, né? Muitos funcionários que não têm computador ou conta de e-mail, então isso também é gravíssimo, porque na prática as pessoas elas não conseguem acessar nenhuma plataforma, né, porque elas não têm computador nem conta de e-mail, elas têm no máximo um celular, né. Outra coisa são as pessoas externas à empresa que se relacionam com ela, precisando de sistemas separados, né, então, no caso dentro da Squad, a gente trouxe tudo isso para dentro, né. Uma outra super importante que tem tudo a ver com ESG, pessoal, a gente acha que ESG às vezes está só lá distante, mas ESG, sistemas complexos de serem utilizados por uma população diversa. Nós temos que pensar que a nossa população tem pessoas com mais idade, que muitas vezes não têm contato com tecnologia, pessoas que desconhecem tecnologia, pessoas que têm diferenças cognitivas, né, para conseguir aprender mais ou menos da forma A ou da forma B uma plataforma, né? Não adianta a gente jogar uma plataforma de comunicação nas pessoas se a população é muito diferente, né? E diferença significa inclusão, e inclusão tem tudo a ver com ESG, sabe? E o outro bullet que são sistemas muito caros, que custam por usuário, né? Então, a gente não consegue ter dinheiro, não consegue ter orçamento na empresa para conseguir abraçar, por exemplo, 1.000 funcionários, como uma plataforma tipo o Facebook Workplace, que custa $4 por funcionário, né? $4.000 por mês, nem todo mundo vai poder pagar, né? E, por fim, sistemas que precisam muito de TI, né? E as empresas não têm uma estrutura de TI para fazer todo o acompanhamento da plataforma. Então, a gente pensou em tudo isso aqui, assim, estudou um monte, sabe, para conseguir chegar na nossa solução. E uma coisa fundamental que a gente viu, a gente tem que pensar diferente, né? Não é mais grupo de WhatsApp, mais grupo de e-mail. A gente tem que pensar de uma forma diferente, né? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pensou a forma diferente. Então, coisas que a gente começou a fazer, né? A gente juntou um monte de elementos que são importantes dentro de uma plataforma só, né? Intranets, aplicativo para ter mobilidade, um organizador de conteúdos, um dashboard para as lideranças, integração quando necessário com outras plataformas e extranet. Então, tudo isso está dentro da Squad, vocês nem enxergam que está, porque tudo fica transparente, mas são gastos diferentes com várias plataformas que a gente pode ter apenas em uma plataforma, tá? Isso aqui é super importante também. A gente não construiu uma rede social interna, que isso hoje está bastante na moda. A rede social interna tem a ver com pessoas conversando com pessoas para falar sobre o casamento, sobre qualquer coisa. A gente faz as pessoas se conectarem às informações internas e, em função disso, elas podem debater sobre a informação. Mas o nosso objetivo não é ser uma rede social interna onde as pessoas falam sobre qualquer coisa a qualquer momento, até porque para isso também precisa cultura. A Squad está na base
do centro de informação de uma empresa, ou seja, as informações estão aqui organizadas e as pessoas acessam essas informações. Aqui é a base da pirâmide informacional e de comunicação dentro de uma empresa. Aí, para cima dessa base, tem várias outras coisas, né? Tem chat, tem organização de projetos e rede social interna. A gente está na base, sabe? Aquela coisa que realmente precisa ser facilmente encontrada pelas pessoas, tá? E essa aqui, pessoal, é uma forma de fazer a coisa diferente, tá? A forma de a gente começar a mudar o jogo e fazer com que as pessoas voltem para a comunicação interna não é mais a gente jogando tudo para todo mundo, né? Não é a gente dizendo, olha, aqui está o que vocês precisam consumir, se virem. A gente fala sempre, não é assim que funciona no Instagram, e por isso o Instagram tem sucesso com a gente como pessoa física, né? A gente escolhe as pessoas que quer seguir em função daquelas pessoas que têm coisas que nos interessam, né? A comunicação corporativa hoje, ela seria o equivalente a gente dizer, olha, agora, sei lá, o governador de Minas Gerais definiu que quem quiser usar o Instagram em Minas Gerais vai ter que seguir todas as pessoas do estado, né? A primeira coisa que eu vou fazer é dizer, cara, parei de usar, porque isso não funciona, não me interessa eu ouvir pessoas que não têm coisas para que eu queira saber. A comunicação interna está nesse passo, né? A gente hoje manda tudo para todo mundo, a gente manda um e-mail gigantesco para todas as pessoas, a gente manda, agora, o Zuckerberg criou no WhatsApp a possibilidade de ter 1.000 e tantas pessoas no grupo de WhatsApp. Não é isso. Não é sobre isso. Vocês imaginem todos os dias um grupo de 1.500 pessoas e um bom dia grupo, né? Para 1.500 pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Parabéns, Malu, pelo aniversário. Parabéns, parabéns, parabéns. Não é sobre isso, né? Essa plataforma, ela é super importante, mas como ela está sendo usada, ela já esgotou a sua capacidade. Então, o que a gente trouxe? Indo ao encontro de um mundo novo, a gente está dando para as pessoas dentro da Square a possibilidade de escolher aquilo que interessa a elas. Então, de várias coisas que eu posso acessar, eu posso ir a qualquer momento lá, mas eu quero dizer, olha, isto são muito importantes para mim nesse momento. Então, uma vez que eu digo isso, a plataforma vai me encontrar e dizer, olha, tem coisa nova naquilo que te interessa, né? Claro que a empresa também pode dizer, olha, essa informação, todo mundo vai ter que receber notificação quando acontecer algo novo. Também tem essa possibilidade, mas a essência é mudar o jogo para que as pessoas encontrem os seus interesses dentro da empresa e com isso elas se conectem à comunicação interna, porque quando vier uma notificação, vai ser algo que elas estão dizendo que é importante. Essa é a mudança do jogo, que não adianta mais criar grupo de WhatsApp com 1.500 pessoas, não é isso que vai resolver o problema, tá? Então essa é uma mudança bem importante. Tá, agora eu vou parar aqui, eu vou botar a plataforma no ar para a gente dar uma olhadinha. Tá? Então, aqui está a carinha web da Squared, né? Vocês vão ver a plataforma com uma interface diferente porque ela nasceu para ser muito simples, tá? Então, essa mesma interface, ela também está disponível nos aplicativos iOS, Android, exatamente com a mesma experiência do usuário, tá? Bom, o que a gente tem essencialmente aqui? A gente tem pouca coisa na tela. Primeira coisa que eu queria destacar, né? A gente fez um teste com algumas pessoas não nerds usando a Slack, né? Nossa, tem muita coisa na tela, né? Muita coisa, as pessoas se assustam. Então, a gente tem pouquíssima coisa na tela. E essa interface toda ela foi desenhada com um laboratório de interfaces, digamos assim, que é o Global Technopool, que aqui é o Cria Lab, né? Então, qual era o requisito, né? Para ser muito simples e intuitivo. Então, cada uma dessas bolinhas que vocês estão vendo, que a gente chama de espaços ou canais, né? Ou carinhosamente de bolinhas, são temas que a empresa precisa comunicar ou lugares onde a empresa criou para que informações sejam colocadas, enfim, lembra que a gente tem 6 vieses ali na Square, né? Então, criei a bolinha para quê? Para falar sobre coisas que aconteceram na semana, aniversários, sei lá, bastidores da empresa, onde as pessoas podem gravar coisas legais que estão acontecendo, tipo a preparação aqui do nosso evento, né? E essas bolinhas, dentro delas, claro, tem os conteúdos, né? Elas servem para qualquer coisa que a empresa precisar. E mais, se a empresa precisa hoje da campanha do Outubro Rosa e amanhã não precisa mais, ela simplesmente arquiva essa bolinha, né? E abre a do Novembro Azul. Não precisa chamar o cara da TI para construir uma área nova na plataforma. O próprio administrador faz isso, ou a administradora, em um ou 2 minutos, tá? Então, essas bolinhas, elas vão tendo vários usos diferentes, né? De novo, aquilo que a empresa precisar, no tempo que a empresa precisar,
Tá? Então, aí vai, desafios e sugestões, tem uma bem legal aqui, campanhas de gestantes e novos pais para as pessoas da empresa, né? Aqui tem uma também que é super usada, ó, onboarding para funcionários novos que vão chegando, né? E coisas legais como, por exemplo, pô, a gente tem lá, abrimos uma loja nova, sei lá no norte de Minas Gerais, ou sei lá, no nordeste do Brasil, no sul do Brasil. Pô, a gente pode permitir que as pessoas de lá gravem um videozinho, tirem fotos e postem para todo mundo aqui dentro. Isso significa que a gente tem protagonismo. Eu vou tentar mostrar um pouquinho disso para vocês depois, tá? Então, essas bolinhas são a primeira coisa. O que o administrador faz quando ele cria a bolinha? Ele cria toda a identidade visual da bolinha, eu vou clicar em uma delas agora, e ele dá os acessos para as pessoas ou para os grupos de pessoas que devem ter acesso a essa bolinha, tá? Eu não estou mostrando aqui porque é uma parte mais chata, mas antes disso aqui tem uma configuração, né? A gente traz os funcionários da empresa para dentro da plataforma, cria os logins, isso tudo é automático, define, cria grupos, né? Aqui é o grupo de vendas, aqui é o grupo de marketing, aqui é o grupo da filial A, da filial B, né? Configura tudo isso e aí depois o administrador ele navega sozinho, criando as bolinhas, dando os acessos e criando os conteúdos, tá? Então, é importante dizer, tá? Essas bolinhas podem ter de 1 a 1000 administradores para o trabalho não ficar pesado para ninguém, e as bolinhas podem ter administradores diferentes também, porque, de novo, não centraliza tudo na mesma pessoa, coitado dessa pessoa, tá? Então, esse é o primeiro elemento da Squad, que são os canais ou espaços, como a gente chama, tá? Eu vou pegar um aqui para a gente clicar dentro, que é o Notícias de RH, que sempre é um negócio bem importante nas empresas, tá? É um clique só, pum, cliquei. Notícias de RH. Tá? E pelo celular também a pessoa daria um clique na bolinha também e tudo funcionaria, tá? Pronto. Abri aqui. Quando a gente abre aqui, a gente tem como se fosse uma pequena intranet do Notícias de RH, como a gente chama, é a casa do Notícias de RH. Então, tem uma identidade visual que a empresa configura como quiser. A Squad é 99,9% customizada, tá? Aquela barrinha lá de cima também pode ter o logo da empresa, pode ter a cor da empresa, tá? E aí a gente tem aqui uma identidade visual própria, né? Seja lá em cima, seja na bolinha, e a gente tem esses quadradinhos que são os conteúdos. Tem vários comandos aqui que eu não quero entrar, porque isso aqui é uma conta de administrador, tá? Só para mostrar mais opções para vocês. Mas, ó, aqui em cima o administrador escolheu que a gente tem um chatzinho para conversar sobre esse assunto, né? A gente tem um gráficozinho para mostrar estatísticas que a gente pode ter de quantas pessoas entram, que dia elas entram, então para a gente ter um pouco de dados, né, sobre como os conteúdos estão sendo consumidos. E os conteúdos da Squad são esses pacotinhos aqui. Por que pacotinhos? Porque lembra que a gente falou que tem vários arquivos, várias mídias, vários locais, muitas coisas sobre um mesmo tema? Então, a gente colocou tudo isso dentro de um pacotinho, porque aí não tem erro. A pessoa, quando entrar dentro desse pacotinho, por exemplo, dia de pagamento, que eu vou usar como exemplo, ela vai ter todas as informações aqui dentro. Não vai precisar buscar uma plataforma, outra na outra, ela simplesmente vai clicar coisas aqui e é um concentrador, na verdade, né? É um pacotinho sobre dia de pagamento. Então, quando o administrador ou a administradora cria esse pacotinho, o que eles fazem, né? Eles criam primeiro uma imagenzinha da capa, né? Depois, que pode ser um vídeo também, e é muito legal, né? Aqui, no caso, o administrador ou a administradora colocaram uma data para que a plataforma ajude a pessoa a lembrar do dia do pagamento, né? E botaram um títulozinho, né? Que é o assunto desse pacote, que é o dia de pagamento, tá? E já vem de fábrica, como a gente brinca, né? A etiquetinha Notícias de RH, sempre para dizer de onde é que esse pacotinho se originou. Vem a data da criação, para a gente ter um efeito timeline, e já vem um indicadorzinho aqui, que é um olhinho de quantas pessoas na empresa já viram esse pacotinho, tá? Nesse caso, o administrador ou a administradora colocaram um alfinetezinho ali, porque querem que esse pacote fique sempre no topo da tela, porque entendem que é muito importante, tá? Então, esse aqui é o pacotinho, tá? Eu vou clicar dentro do pacote para a gente entrar nele. Quando a gente entra no pacotinho, o que a gente tem lá dentro? A gente tem o elemento da capa e a gente tem outros elementos, tá? Então, isso aqui é só um exemplo, né? Então, a gente tem o título, né? A gente tem, nesse caso, a data, né? Tem uma recorrência, porque esse pacotinho, ele renasce todos os meses, já que a data do pagamento vai mudar depois, né? A gente tem um texto legal para a gente informar a pessoa, fazer registros, enfim, poder usar 2055 caracteres de texto, tá? A gente tem links para outras plataformas,
que ajudem a pessoa a entender sobre a questão do dia de pagamento. A gente tem anexos, que podem ser PDF, doc, XLS, né, planilhas, pode ser vídeos, outras fotos, né, para trazer tudo sobre esse tema aqui para dentro. A gente tem aqui um QR Code também, que a gente pode usar em cartazes, em vídeos, né, para as pessoas capturarem com o celular e aí terem acesso a esse pacotinho aqui, isso é super legal, né? E ainda tem um fórumzinho aqui, tipo assim, cara, a pessoa não entendeu o que a gente está falando. Então, a pessoa vai lá, digita alguma coisa, envia esse comentário e isso gera uma notificação para o administrador ou para a administradora para poder ajudar na resposta sobre essa dúvida, tá? Então, esse aqui é o segundo elemento da Squad. Primeiro vem as bolinhas e depois vem os quadradinhos, tá? Eu vou sair daqui só um pouquinho para mostrar para vocês que legal que a gente consegue fazer. Vou pegar até aqui um negócio da construção civil para vocês verem que legal que é capturar conteúdos à distância, seja a fala de um líder, seja a inauguração de uma loja nova, porque a gente vai poder dar protagonismo para as pessoas. Então, eu cliquei nesse espaço aqui da construção civil, que foi um desafio do Sebrae em Minas Gerais, que a gente participou e ficamos em segundo lugar. Eu contesto, acho que a gente tinha que ficar em primeiro, tá? Qual era o desafio do pessoal aqui? Era, olha só, nós temos várias obras pelo Brasil e a gente precisa, número 1, capturar o que está acontecendo com essas obras à distância, né? E postar isso para que a gente tenha grupos de lideranças observando a evolução dessas obras, beleza? Número 2, a gente precisa capturar também o conteúdo dessas obras para que as pessoas todas da organização que não têm a condição de estar lá na obra se engajem, se sintam felizes entendendo o core da empresa, efetivamente, né? Desafio número 2. Número 3, que a gente possa não ter mais funcionários invisíveis que fazem trabalhos nas pontas, seja dirigindo um caminhão, seja numa obra, seja gerenciando uma loja que está distante ou trabalhando numa loja, para que esses funcionários possam mostrar o seu trabalho para todos, né? E com isso não sejam mais funcionários invisíveis, ou seja, eles são protagonistas da construção dessa organização. E aqui a gente está falando de endomarca, a gente está falando de cultura, né? E por fim, a gente também tivesse a possibilidade de diferentes grupos dentro da empresa pudessem avaliar essas obras para ver, por exemplo, grupo de segurança do trabalho, se os EPIs estão sendo usados corretamente ou se tem alguma anomalia na obra, tá? Então, com isso, a gente criou exatamente esse uso aqui, que são imagens que não são da própria obra, não poderíamos fazer isso por LGPD, mas que são obras capturadas com celulares ou por outros meios e que instantaneamente são postadas dentro desse grupo para atender a todos esses desafios que as pessoas tinham, né? Então, é bem isso. Tipo, continua sendo um squad, né? Só que é um squad, como a gente brinca, que toca, né? Só desligar o alto-falante aqui, que ele já começa a falar com a gente. E é um recurso que pode ser usado para capturar coisas que estão à distância, para engajar as pessoas, para trazer fala das lideranças. Isso é muito legal. Uma liderança tem que poder pegar o celular, dar o seu discurso em alguns segundos, né? Esses videozinhos podem ter até 1 minuto, né? E se comunicar com as pessoas, mas não mensalmente. Se comunicar com as pessoas sempre que alguma coisa legal acontecer. Isso engaja as pessoas e mostra realmente que a liderança está conectada com as pessoas da empresa, né? De novo, quanto mais nova geração, mais importante é isso, tá? E por fim, né, para a gente respeitar aqui o nosso tempo, eu queria mostrar para vocês a questão do ajuste que a gente fez, da forma de pensar a comunicação interna, tá? Imagina que eu vou pegar o Gustavo aqui de novo. O Gustavo, ele ganhou acesso a todas essas bolinhas, a todos esses canais, tá? Então, ele pode visitar esses canais a hora que ele quiser. Porém, nesse momento, o Gustavo está muito preocupado com... Eu vou lá pegar o nosso espaço, a nossa bolinha anterior, né? Ou notícias de RH, tá aqui. Nesse momento, o Gustavo está muito preocupado com as questões de RH, porque, sei lá, tá nascendo filho, nascendo a filha, enfim. Então, o que o Gustavo pode fazer? O Gustavo pode escolher seguir, como a gente chama, a bolinha notícias de RH. Ou seja, o Gustavo vai dizer, olha, notícias de RH, sempre que um quadradinho novo for postado aqui dentro, eu quero receber uma notificação. E aí ele vai receber uma notificação no celular por push notification, ou pela central de notificações do celular, ou por essa sinetinha que está aqui em cima, que é a central de notificações da web. Tá? Então, o que acontece? O Gustavo pode ficar fazendo o trabalho dele tranquilo, sem ter que perder tempo, indo o tempo inteiro lá em alguma plataforma para ver se tem alguma coisa nova lá. Não, ele vai dizer que quer aquela notificação e a plataforma vai encontrar ele. Isso é automação, né? Isso é pensar diferente porque respeita os interesses do Gustavo. E a segunda coisa que o Gustavo também pode fazer, ele pode seguir o pacotinho especificamente. Então, nesse momento, o Unimed é super importante para mim. Vai que aparece um médico novo, um exame novo, um hospital novo. Então, o
Gustavo segue o pacotinho da Unimed, de forma que sempre que esse pacotinho tiver alguma alteração, o Gustavo também vai receber uma notificação. Então, o que a gente está dizendo? As pessoas dentro da empresa, elas montam o seu mapa de interesses, né? E a plataforma vai saber disso, e sempre que a plataforma detectar alterações, seja na bolinha, né, porque entrou um quadradinho novo, ou seja no quadradinho, a pessoa vai receber uma notificação da plataforma. Então ela fica em paz, porque ela diz, olha, isso aqui me interessa. E a plataforma vai achar cada uma das pessoas individualmente com as suas escolhas individuais. Tá? Ah, mas agora nasceu o filho, a filha do Gustavo, não quero mais seguir a Unimed. Beleza, o Gustavo vai lá, desliga a chavezinha de seguir a Unimed e pronto, não está mais sendo importunado, incomodado pelas questões da Unimed, e aí, assim, ao longo da jornada dele, ele vai mudando os seus interesses. Tá? Isso, pessoal, é pensar diferente, isso é trazer protagonismo para as pessoas, trazer responsabilidade e comprometimento para as pessoas. Olha, a informação está toda aqui, você escolhe sobre a atualização, né? E não mais a gente mandar tudo para todo mundo, as pessoas não lerem e depois ainda serem cobradas, que nós mandamos, você não leu, pô, mas vocês mandam 1.000 e-mails por mês, como é que eu vou conseguir ler tudo isso? Tá? Acho que, em essência, né, tentando aqui 31 minutos, passei um pouquinho, acho que essa é a plataforma Squad, né, e ela tem uma visão e um foco muito grande, assim, de conseguir elevar a comunicação interna nas nossas empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, né, para que a gente consiga universalizar isso e a gente ter mais produtividade na empresa e a gente tenha mais engajamento e bem-estar das pessoas. Essa é a nossa visão e tentando trazer simplicidade para que a plataforma possa ser usada por qualquer pessoa, independentemente de como ela pensa ou como ela é. Malu, acabei. Muito obrigado. Maravilha, Luiz. Te agradeço pela participação e pela apresentação. Eu gostaria de dizer que eu sou bem suspeita, porque eu gosto muito da solução, da Squad, a startup em si, e a história por trás da criação do negócio, né? E nós viemos aí numa jornada falando muito sobre comunicação interna, em como centralizar isso, automatizar e otimizar esse processo. E você traz uma plataforma extremamente intuitiva, com o propósito de auxiliar nesse grande desafio de todas as empresas. Agora eu gostaria de abrir para perguntas, caso alguém tenha, fique à vontade. Vai lá, Felipe. Olá, Luiz, prazer, tudo bem? Ô, Felipe. Meu querido, eu tenho uma dúvida com relação à alimentação dessa plataforma. Eu queria ver com você até boas práticas assim, de clientes da Squad. A principal dificuldade que eu imagino que algumas empresas possam ter é a atratividade, né, de uma intranet, de uma rede social interna, enfim, por conta da quantidade de coisa mesmo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, da quantidade de aplicativos que a gente usa e das próprias redes sociais que a gente acaba utilizando na nossa rotina, assim. Você tem algum bom exemplo, alguma boa prática de alguma empresa que vocês atendam que fez com que essa rede social interna, não sei se eu posso usar esse termo, mas Não, não pode. Você tem algum bom exemplo de, tipo assim, de alguma empresa que tenha feito dessa comunicação interna de forma mais abrangente? Algo atrativo enfim, que fizesse com que as pessoas ficassem nesses ambientes, assim, eu imagino que essa possa ser uma das principais dificuldades, né? Felipe, gera engajamento, né, Felipe? É um dos principais problemas mesmo. Felipe, eu te acompanho no Instagram, tá? Então é legal te ver ao vivo, assim. A gente nem combinou essa pergunta, mas a sua pergunta, ela vem em cima de um problema que a gente detectou e que a gente está corrigindo agora, tá? Que é exatamente a questão da atualização. O que a gente percebeu? Estou botando esse slidezinho aqui para vocês verem exatamente onde é que a gente chegou, né? O que a gente percebeu? Quando a gente tem o processo com as empresas obviamente têm a dor da comunicação, porque ela é global, ela é universal, né? E cada vez só vai piorar, né? Elas têm a dor, elas gostam da plataforma, elas expõem a plataforma para as pessoas gostam porque realmente ela encara a comunicação de uma forma muito mais divertida, mas onde é que reside o problema, né, Felipe? Principalmente na alimentação, como você falou, né? Porque a gente tem focado muito nas empresas, como eu disse, nas pequenas, grandes e nas médias, que são empresas que não têm a estrutura.
de alimentação. São empresas extremamente sobrecarregadas, tanto no RH quanto no marketing. Então, o que a gente se deu conta? Cara, a gente tem que ajudar as pessoas, porque, olha só, o elo precisamos tá atendido, as empresas precisam. O elo atratividade, quando a gente faz as apresentações para vários funcionários da empresa, os caras, cara, meu, isso a gente precisa. Onde é que a gente começou a perceber que a coisa estava furando, né? Esse elo não se fechava. Na atualização da plataforma, para gerar o resultado necessário, né? E aí, o que a gente fez? A gente voltou para a prancheta, como todo boa startup, né? E a gente criou a Squad Viva. O que a gente está fazendo agora, Felipe? Olha, isso aqui é extremamente novo, tá? Isso aqui está indo para o ar, eu acho que sexta-feira ou na segunda-feira. A gente começou a treinar uma série de provedores de conteúdo para ajudar a empresa, não só na atualização da plataforma Squad, mas também na questão de empurrar, no bom sentido, né, a cultura da comunicação interna dentro da empresa. Então, a gente treinou profissionais e segue treinando, né? E a gente vai vender um plano de assinatura, né? Mais um pedacinho de um profissional que vai interagir com marketing, vai interagir com RH, vai interagir com comunicação interna, se existir, e vai garantir que a plataforma Squad está sempre atualizada e vai sugerir boas práticas para essa empresa. Por exemplo, quem sabe começamos a pegar os videozinhos do diretor para a gente postar aqui para a galera, né? Então, Felipe, casualmente essa pergunta vai ao encontro de uma dificuldade que a gente encontrou, né, e que a gente agora está resolvendo com plataforma mais pessoas, né? E isso parece ser para nós algo que fecha o gap, principalmente nas pequenas, grandes e nas médias. Não sei se expliquei, mas isso aqui é bem novidade. Total, assim. Muito bom, gostei muito, obrigado, meu querido. Uma das coisas que a gente identifica muito é você chamou de gap, nessa dificuldade mesmo, que existe na alimentação, né? Como é que eu deixo atrativo, né? Foi o termo que eu usei, mas como é que eu faço com que as pessoas utilizem, né? Porque eu posso contratar, mas existe uma dificuldade grande aí na ativação desse tipo de coisa. E eu gosto da junção tecnologia mais pessoas, assim. Obrigado, respondeu. A gente gosta também, Felipe. Isso é uma adição, Felipe, é isso que é legal. A gente até acha que talvez, a gente não sabe ainda, mas a gente até acha que talvez depois de um ano com a pessoa usando a Squad Viva, ela pode dizer, olha, agora eu não preciso mais da tua ajuda, a gente vai sozinho porque a gente já pegou no tranco, né? A gente já mudou a cultura, então a gente já assimilou isso, né? E aí talvez não precise mais, daí é só a plataforma mesmo, mas isso é a empurradinha para ajudar e para potencializar. Maravilha. Fica à vontade, Otávio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. Já tá. Aí pela apresentação, achei bem interessante, né, a solução de vocês. Tá indo meio que de encontro aí com um dos projetos que a gente tem desenvolvido aqui dentro da empresa, né? Até o Felipe está acompanhando a gente aí nas últimas rodadas, né? A gente tem falado muito disso, né, de comunicação interna e tal. Eu só queria entender um pouquinho mais, assim, que hoje a gente tem um público muito operacional, né? Então, pessoal que, né, carrega e descarrega a caixa, operador de pilhadeira, né? E esse pessoal, normalmente, eles têm um pouco mais de dificuldade de utilizar a plataforma digital, né? Então, ou porque não tem o equipamento, ou porque, assim, ele tem uma limitação mesmo de entender ali como que funciona, como que acessa, né? Nesse caso, pô, vocês têm alguma experiência assim com empresas assim que tem esse público mais operacional, né? Que o pessoal tem, vamos falar assim, que eles conseguem ter uma facilidade para estar utilizando o aplicativo, né? Tirando as dúvidas. Obrigado, Otávio, pela pergunta. Então, como eu mostrei ali, né? A gente fez a plataforma para ter 2 cliques e chegar com 2 cliques onde quer. E assim, não é à toa que aquilo ali tem uma bolinha e tem um quadradinho. A gente, com especialistas em interface, a nossa requisito foi, cara, qualquer pessoa tem que conseguir olhar uma figurinha e apertar na figurinha e depois apertar numa outra figurinha, né? A gente tem alguns casos legais, assim, por exemplo, a gente tem uma conta a gente tem um cliente chamado Abragel, que o fato aqui que são pessoas de bastante idade, né? É a Associação Brasileira dos Geradores de Energia Limpa, que fica em Brasília. São pessoas de bastante idade. Então, assim,
basicamente, essas pessoas, elas usam, em geral, elas usam, a maior parte usa no computador, é verdade, tá? A maior parte não usa no celular, tá? A outra é o pessoal da Setlock aí de Minas Gerais, né? Que usa também e tem várias pessoas na rua que são, eles até têm, acho que eles até têm motoristas também, que utilizam a plataforma. A gente não teve ainda, Otávio, assim, nenhum problema com a interface, sabe? Com todos os públicos que a gente atende, tipo, apertar a bolinha. Eu, às vezes, falo bolinha e quadradinho de propósito, tá? Porque é só apertar a bolinha e depois o quadradinho. E outra coisa que eu não mostrei, porque a gente não tinha tempo, mas as próprias notificações que chegam, elas também são clicáveis. Então, o cara vai ver, olha, apareceu uma coisinha ali, eu vou clicar. Ele clica e ele já vai remetido diretamente para o quadradinho lá ou para a bolinha, sabe? Então, a gente não teve ainda problema, Otávio, de interface, tá? Mas de verdade eu vou te falar, a gente é maníaco por isso e a gente está sempre tentando ver como é que fica mais fácil, sabe? Para universalizar mesmo, né? Então, ainda não tem um exemplo ruim para te dizer, porque a gente ainda não teve problemas com a interface, sabe? Entendi. Depois até depois eu vou pegar o teu contato certinho, pessoal. Eu vou querer marcar uma apresentação sua para o nosso pessoal de RH e a nossa gerência aqui para estar fazendo você está explicando um pouco mais para eles também, né? E aí pode até conversar alguma coisa aí de valores também, porque assim, é um assunto que a gente está mexendo, né? Então, até eu agendei com a Tiffany, né? Para a gente ter um bate-papo aí no final do mês agora. Mas, assim, eu acho que tá super de encontro aí com o que a gente tá olhando, né? Então, Legal, Otávio. a gente vai Otávio, conversar um pouco mais aí. tem um negócio que... o meu cachorro tá latindo aqui, desculpa. Eu vivo home office, né? Tem um negócio que eu não comentei aqui, mas que eu acho que é legal dizer. Inovação, às vezes a gente acha que inovação é só construir foguete para mandar para Marte, né? A gente fez uma inovação em termos da própria forma como a Squad cobra o seu serviço de assinatura, né? Normalmente todo mundo cobra por usuário, tá? E isso significa que isso encarece muito o uso da plataforma para quando a gente quer, como você falou, tá, fazer chegar a todas as pessoas, né? Porque ninguém consegue pagar, né? E aí acaba que a comunicação interna, ela não fica universalizada, ela fica num grupo pequeno de pessoas, em geral gestores, diretores, enfim. O que a gente fez? A gente mudou a lógica de cobrança e a gente cobra por número de bolinhas que a empresa pode usar. Tem um limite de usuários por plano, né? Tem, mas é super grande, né? Então, quando a gente olha o custo da Squad, por exemplo, por usuário, é centavos de reais versus $4 de uma plataforma de fora, sabe? E isso é coerência na questão da visão, sabe? A visão de levar a comunicação interna para todas as pessoas, porque é nisso que a gente acredita, né? O teu funcionário que está lá na ponta, se ele enxerga alguma coisa legal, talvez ele mesmo possa trazer uma sugestão sobre como é que um problema pode ser resolvido, mas se ele não sabe que isso está sendo solicitado, ele talvez não faça nada, né? Então, isso é uma inovação que ajuda as empresas na adoção, né? Não, bacana. Maravilha. Gostaria de compartilhar que ao final do encontro eu vou estar disparando uma news com um e-mail com a apresentação do Luiz e do outro convidado, e todo contato a gente pode mediar assim que a gente terminar o encontro aqui, Otávio, eu entro em contato com você e a gente marca esse segundo encontro, tá bom? Maravilha. O Pedro, ele compartilhou aqui no chat, o Pedro Leonardo, que o desafio que eles estão passando, acredito deve ser parecido com o que o Otávio acabou de mencionar, que é sobre levar essa comunicação para colaboradores ser atrativo. Então, para ele, na indústria, grande parte dos colaboradores não acessa celular ou computador durante o horário de expediente. E como ser atrativo até perante as demais mídias sociais, nesse momento que ele está ali olhando o celular, seja no almoço ou pós-expediente. Legal, Malu. Acho que sobre isso tem duas coisas legais. Uma é que, de fato, a gente construiu a Squad com a capacidade de fechar acessos em horários determinados, né? Para que a gente não tenha nem muitas vezes o risco da produção estar acessando alguma coisa num horário que não pode, né? E também para que a gente não tenha o risco trabalhista. Então, a Squad consegue fazer isso. A gente pode configurar turnos de acesso da forma como quiser. Primeira coisa. A segunda coisa é que a gente também implementa a TV corporativa.
Tá? Na verdade, assim, como é que a gente enxerga a comunicação interna, né? Ela é uma comunicação de várias facetas. A gente tem que ter as informações e distribuir essas informações em diferentes canais. Então, a gente consegue entregar pela web, a gente consegue entregar pelo aplicativo e a gente consegue também entregar pela TV corporativa, que é a mesma prática, é a mesma interface que eu mostrei para vocês da web, né? Basicamente, o que vai mudar é que a gente vai dizer, olha, nós temos 5 TVs corporativas na empresa, né? Da 1 a 5. A 1 fica na fábrica, a 2 fica no refeitório, a 3 fica não sei aonde. O que a gente faz é considerar que a TV é um usuário, dar os acessos aos espaços para ela, e aí a gente fica passando todos os conteúdos de forma carrossel naquela TV corporativa. A gente passa, na verdade, os pacotinhos abertos, né? Eles ficam um tempinho na tela, depois eles saem, vai outro. Então, essa é uma outra forma de entrega que muitas vezes fala muito bem com plantas produtivas, né? Que pode até também mostrar dados lá de estatísticas da produção também. A plataforma pode fazer várias coisas, depende do que se quer, né? Não sei se respondi. Tchau, Gustavo. Valeu. Ótimo. Alguém mais? Teria mais alguma pergunta para o Luiz? Belezinha. Agora eu gostaria de convidar o Stanis Quevedo, da Digitalk. Agradeço também por ter aceito o convite. E agora nós vamos falar sobre relacionamento externo, né, Stanis? Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Eu só vou precisar da autorização aqui que eu tentei compartilhar agora, Malu. Prontinho. Fechou. Vou compartilhar aqui. Assim que estiver enxergando a minha tela, por favor, só me avisar. Estamos. Perfeito. Então, deixa eu minimizar aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou o Stanis, sou fundador da Digitalk. A Digitalk ela é a primeira plataforma de CXM brasileira. Tentamos mapear alguns concorrentes, né, até a nível global, enfim, e a gente conseguiu desenvolver uma plataforma e desde 2018, a gente rodou MVP em 2018, muito focado, deixa eu só voltar aqui na apresentação do slide, muito focado no que é essa tela. A gente identificou um problema lá em 2017, que vinham as empresas, principalmente as grandes empresas, médias e grandes empresas, elas vinham contratando várias plataformas para fazer etapas ou jornadas ou processos ou gerenciar canais que permeavam os relacionamentos com os consumidores e no final do dia uma zona, né? Você não consegue ter uma visão centralizada do teu consumidor, por onde ele está passando, por onde as comunicações ou relacionamentos estão passando, enfim. E a Digitalk ela veio para sanar esse problema. Ela nasce para pegar toda essa tela e colocar num lugar só. Então, a Digitalk hoje tem a capacidade de ou viabilizar ou integrar com esse legado a fim de ter uma visão 360 dos consumidores, tá? Os grandes problemas, né, da gente ter essa visão descentralizada das informações, e aqui é óbvio, tem alguns logos que vocês conhecem, enfim, aqui que são os maiores em cada pilar que a gente apresenta, mas dentro de cada pilar existem vários fornecedores, né? Dando o exemplo do Zendesk aqui, que hoje é a maior plataforma de atendimento do mundo, mas a gente sabe que tem várias plataformas de atendimento aí, até dentro do Brasil, enfim. Então, o que a Digitalk faz? Ela pega todos esses logos e joga para dentro de um lugar só. Então, a gente tem a capacidade hoje de conseguir, desde a gestão da captação de um lead até a pesquisa, né? Desde a ponta da análise aqui de um lead que está entrando para a tua esteira comercial até a pesquisa de satisfação e feedback, a gente consegue gerenciar 100% dessa jornada por um único produto, tá? Clientes, né, acessando vários canais para a mesma coisa e muitas vezes fragmentado. Ele liga na central, vai no Reclame Aqui, tá falando no WhatsApp, tá indo no chat, enfim, né, tá indo muitas vezes por canais até não corporativos, né? O WhatsApp Web, né? Acontece em muitas empresas do WhatsApp Web, tá lá o comercial vendendo, alguém fazendo uma cobrança, enfim, e tá toda desassociada essa informação e esse histórico. A Digitalk não, ela integra tudo numa tela só. Dados de consumidores não normalizados, então a gente consegue normalizar esse dado, né? Centralizar e normalizar essa estrutura de dados em um banco de dados que consiga ter um espelho de informação unificada. As empresas não têm informação em tempo real e consolidada dessa jornada, o custo desnecessário por vários canais e várias licenças, né, em plataformas. Dando exemplo prático, por que eu tenho que contratar hoje um Zendesk, um Salesforce e uma TakeBlip se a Digitalk entrega tudo numa licença só? Então a gente consegue hoje também absorver aqui, reduzir drasticamente o custo do licenciamento. A exposição da marca com a lentidão para ouvir o consumidor, né, nas mídias e principalmente em canais de ouvidoria,
as áreas da empresa não enxergam o consumidor como um ponto central, né? As empresas, elas têm uma mania de achar que as áreas, né, e óbvio que é pelo tamanho das grandes empresas, mas elas esquecem o consumidor, que é quem paga a conta no final do dia, né? Então elas olham para a empresa como áreas, o consumidor como simplesmente um cliente que está ali transacionando de uma forma monetária o meu produto, o meu serviço, e não olham ele como pivô central do elo de relacionamento. Tá? A Digitalk traz essa quebra de paradigma, de eu começar a olhar para o consumidor e permear ele de processos e jornadas, mas ele como ponto central aqui da minha relação. As jornadas do cliente integradas e campanhas de marketing e retenção sem estratégia, né? Você não consegue analisar o marketing, vai lá no feedback, coleta uma base de dados, o cliente já saiu da base e o marketing está fazendo campanha de comunicação, né? Por quê? Porque ela não tem uma informação prévia, né? Ela não está conseguindo consumir uma informação que o cara está no Reclame Aqui, é o mesmo cara que está aí no site, é o mesmo cara que está lá no saque, enfim. Então, se você tem essa informação em tempo real, você já consegue ter até campanhas pré-padronizadas dentro da Digitalk, a fim de me relacionar com esse consumidor de forma espontânea. A solução que a gente fez, então, foi isso, trazer tudo para dentro de um produto só, e daí, a partir dele, eu potencializar algumas jornadas aqui. Então, redução de custo, controle de jornadas omnichannel, aumento, né, a exposição de canais digitais, analógicos e físicos. A Digital, que ela tem hoje as três dimensões de canais dentro da plataforma, toda essa parte de gestão de dados unificada, monitoria de consumidor por qualquer canal, exceto o Twitter, tá? A gente tem todos os canais hoje, pessoal. E-mail, SMS, WhatsApp, WhatsApp Web, vídeo, telefone, Reclame Aqui, enfim, todos os canais hoje que vocês possam imaginar, exceto o Twitter, a gente já tem conectado na plataforma. Gestão do funil e regra de relacionamento, pesquisa, e a parte, por último aqui, mas não menos importante, de telefonia, chatbot e assistente virtual. Um pouco dos cases, eu não vou passar por tudo, porque é muita coisa, mas a gente tem hoje, atende grandes empresas, né? A Digitalk tem 60 clientes focados em enterprise, a gente está indo para o mercado do medium business agora, segunda metade agora de 2022 para 2023, a gente está com uma estratégia de aumentar a base com clientes menores. E daí tem alguns cases aqui, indústria farmacêutica, retail, né? A Digitalk hoje é acelerado pelos dois maiores ecossistemas de inovação da América Latina, que é o Cubo do Itaú e o Habitat do Bradesco. Então a gente atende, né, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil aqui com toda a rede de seguros da Brasilseg, a Porto, enfim, tem um monte de case bacana aqui que a gente conta. E daí a gente tem vários atores dentro dessas empresas. Então, atuamos em departamentos financeiro, logística, crédito e recuperação financeira e recuperação de crédito, venda, saque, enfim, tem uma série de cases aqui que a gente pode explorar. Os módulos, a gente tem 5 módulos no produto: atendimento omnichannel, workflow, gestão de SLA e funis por departamento, gestão de regra de relacionamento. A parte de analytics, a gente vai passar pelo produto para vocês entenderem. E, por último, aqui, é o criador de portais dinâmicos, landing page e e-mail marketing. Um pouco dos clientes da Digitalk, clientes relevantes, né, para o nosso mercado. Então, a Porto, o Bradesco, John Deere, MSD, enfim, tem grandes clientes, grandes logos aí que atuam conosco dentro da nossa estrutura. Tá aí um pouco dos ecossistemas aqui que nos aceleram também no dia a dia, aqui, que nos ajudam nessa imersão de inovação dentro de grandes empresas. Vamos para a apresentação na prática, pessoal. Também falando só um ponto importante, a gente tem 2 escritórios hoje, né? Se caso estejam em São Paulo e queiram nos conhecer fisicamente, a gente tem escritório no Cubo, que é do Itaú, aqui na Vila Olímpia, e ali no Habitat, na Angélica, que é o ecossistema de inovação do Bradesco, né? De Inovabra. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui a demonstração. Eu vou passando pelo produto, se vocês quiserem também me interromper, pessoal, para ir fazendo perguntas, tá? Por favor, eu acho que não vai demorar 20 minutos para apresentar o produto, embora ele seja bem amplo. Aqui é a telinha quando eu loguei no produto. Então, primeiro falando, né, até se tiver alguém de TI, enfim, que sempre surge essas perguntas, a Digitalk é 100% SaaS, não trabalhamos com premises, tá? Então, não tem servidor instalado, não tem nada de infraestrutura alocada em data center que seja próprio ou de vocês, né, do contratante. A Digitalk trabalha com a Amazon hoje, 100% da nossa capacidade está distribuída dentro da Amazon, com redundância dentro do GCP aqui da Google. Temos estabilidade de 99,99% de estabilidade mensal do produto, enfim, garantindo, né, toda essa parte de estabilidade junto com esses grandes fornecedores, assim como respeitando todas as normas aqui que regem LGPD, etc., né, política de privacidade, etc., opt-in, opt-out de dados. Então, tem uma série aqui de recursos.
Logando na plataforma, o primeiro módulo aqui, então, naquela parte de atendimento omnichannel, a gente já consegue enxergar aqui que eu tenho primeiro 2 perfis de relacionamento, o chatbot e o ser humano. Então, a gente tem a capacidade hoje de integrar esses 2 perfis e conversar com o cliente, tanto num assistente virtual quanto num ser humano, por qualquer canal, que eu estava falando ali do omnichannel. Então, aqui está mostrando um exemplo que eu tenho 126 atendimentos dentro do ser humano nesse momento, distribuído nesses canais. Então, já mostra aqui toda a capacidade omnichannel de uma plataforma de se relacionar por qualquer canal com o cliente. Consigo parametrizar todo o nível de assunto aqui, categoria de departamento, assunto, enfim, cada empresa tem sua área ali, enfim, tem também seu dicionário para categorizar os assuntos, mas a gente consegue criar o macro assunto aqui para trazer principalmente para distribuição de demanda e depois para relatório. Os momentos do relacionamento aqui, né, que é mais para grandes operações, principalmente quando tem operação de call center, central de atendimento, enfim. A Ditalk, além de ter, ponto importante, né, além de ter essa parte de canais e gerenciar a transação do canal, seja ele qual for, a gente também tem a parte de grupo de WhatsApp, Telegram, Discord, e esses menores, né, como Slack e Google Chat. E a parte de live stream também. Então, a gente gerencia hoje toda a parte do YouTube, a parte de live no Instagram. Eu não lembro as outras plataformas de cabeça, mas toda essa parte de live também a gente traz para dentro do produto. Então, o cliente está, às vezes, muitas vezes, né, querendo comprar numa live, a gente já traz e já associa o cadastro dele dentro do CRM. Aqui ficam os clientes que estão no momento que eu cliquei. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 33 clientes aguardando atendimento, eles ficam listados aqui nessa tela. E caso eu queira ver um determinado cliente, é só clicar nele, ele vai acessar aqui os dados desse cliente, a conversa com esse cliente aqui no canto direito, e essa conversa, como eu falei, o histórico dela fica armazenada dentro do canal. Então, ali era um Instagram, que eu estou dando exemplo, que esse cliente entrou lá no Instagram, e a partir dele eu tenho um histórico de conversa dentro de um protocolo. Agora, se fosse uma ligação, ia ficar a gravação da ligação e todo o histórico de navegação de uma URA. Se fosse uma videochamada, vai ficar a gravação da videochamada, enfim. Então, a gente consegue trazer os dados desse consumidor, desculpa, a conversa desse consumidor toda aqui no canto direito. E não só a conversa. A Ditalk, além de ter toda essa parte de conversa, ainda a gente consegue trazer um histórico de ações dentro da conversa. Então, por exemplo, aqui, ó, tentei mandar uma palavra de baixo calão, não deixa. Criei aqui um ticket para ele, né? A Ditalk também trabalha com ticket associado a protocolo, né? Quando eu falei do workflow, a Ditalk hoje tem a capacidade de se relacionar com o consumidor e, a partir desse relacionamento, gerar demandas internas. Dando um exemplo prático, o cliente ligou, ou eu liguei para o cliente me pediu um boleto, me pediu um presente na casa dele e um desconto na próxima fatura. Então, eu tenho 3 ações aqui para 3 áreas diferentes. E como que eu gerencio isso? Muitas vezes eu tenho que ir para outras plataformas, né, para fazer essa gestão de processos associados a essa demanda. Na Ditalk, não. Eu tenho um momento aqui que eu consigo abrir uma demanda para outra área a partir dessa conversa, e tudo fica amarrado dentro do histórico do consumidor. Então, só para fazer até o exemplo aqui, né, eu estou falando com esse consumidor pelo Instagram, e esse agente 007 criou aqui um ticket para qualificar o lead. Então, quando eu venho para a área do workflow, lá no meu departamento de vendas, eu vou ter o meu Kanban aqui no meu comercial, eu vou ter o meu Kanban de venda aqui, enfim, vai ter o momento de qualificar lead aqui com todos os tickets que eu tenho para essa estrutura, tá? Então, tudo fica amarrado dentro do produto, tá, pessoal? E é óbvio que tem gente que usa esse módulo, tem gente que não tem a necessidade de usar, enfim, fica a par de cada cliente querer ou não utilizar esses módulos, né, de relacionamento aqui, enfim. Além da parte de ticketing, tem toda a parte de categorização, né? Como eu falei, eu estou falando pelo comercial, mas essa conversa, além de gerar um ticket aqui para o meu time ou para vários times, ele me gera ocorrências, né? O que foi essa conversa? Foi uma reclamação, foi um elogio, foi uma sugestão, foi um agendamento de reunião, não importa. Vocês conseguem classificar essas conversas, tá? Aqui estou dando um exemplo aqui que eu vendi com sucesso com esse texto aqui no final. Então, vocês podem chegar aqui e ir criando ocorrências para essa conversa, além de fazer toda essa parte de ticket. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Então, foi uma reclamação que o app está dando tela branca. Eu venho aqui, escrevo o que eu quero escrever, e isso já vai para o histórico da conversa aqui, para virar também relatório, tá? Outra coisa bacana, estou falando pelo Instagram com esse cliente, só que eu preciso fazer uma comprovação devida com ele por videoconferência. Até acontece muito isso com concessão de crédito consignado, enfim, acontece muito isso de eu estar falando por um canal e o cara querer realmente fazer uma omnichannel aqui no digital, que ó, dentro da conversa do Instagram eu criei um link para uma videoconferência.
Então, como que faz aqui na Digitalk? Dentro da conversa, eu venho aqui novo protocolo, contatar o cliente online, quais os canais que eu posso acessar ele. Aqui só tem WhatsApp e vídeo, como exemplo, mas poderia ter telefone, e-mail, o canal que vocês queiram. Eu clico no canal que eu quero fazer, esse Omnichannel, ele já gerou aqui um novo protocolo para me relacionar com ele. Se eu clicar aqui, ele já vai para a conversa com o vídeo. Outras coisas bacanas, né? Aqui eu estou vendo os dados do consumidor, esses dados são totalmente parametrizados, vocês podem trazer o dado que vocês quiserem de qualquer fonte que vocês tenham. Então, Stanis, eu tenho fonte no meu CRM, no meu RP, no meu sistema financeiro, em planilha de Excel, em bloco de notas, não importa a fonte de dados, vocês podem trazer essas fontes e consolidar esses dados todos dentro da Digital, tá? Dando um exemplo prático, Havaianas, Grupo Havaianas com Alpargatas. Eles têm hoje 6 sistemas que gerenciam os bancos de dados deles. Então, tem desde a Lynx lá com os PDVs, tem RP, tem o Salesforce, enfim, eles têm uma série de sistemas, eles trazem tudo para a Digitalk para consolidar essas informações e os relatórios. Timeline. Outra coisa bacana aqui nesse dado, eu já vejo o humor do cliente em tempo real com inteligência artificial, então, é baseado no histórico que esse cliente está bravo e ele é um cliente sensível. Por quê? Porque ele tem 3 reclamações no Reclame Aqui, 2 no consumidor.gov. Então, eu consigo trazer que esse cliente é um sensível até para priorizar a demanda, para conseguir, enfim, fazer campanhas depois mais inteligentes. Timeline. A timeline traz o histórico de relacionamento com esse consumidor. Eu acabei de gerar uma videoconferência para ele, então está aqui a videoconferência, mostra qual é a videoconferência, qual é os tickets que eu tenho com ele, enfim, eu consigo mostrar todo o histórico do relacionamento que eu tenho com esse consumidor e não só mostrar esse histórico, eu consigo acessar o histórico. Então, eu estou falando com esse consumidor aqui no saque ou aqui no vendas, mas ele tem uma reclamação no Reclame Aqui. Eu quero clicar, eu vejo o histórico do Reclame Aqui, e depois eu venho aqui e clico na que eu quero ler. Então, eu venho aqui e acesso a conversa do Reclame Aqui. E isso serve para qualquer canal. Então, eu quero ouvir as ligações. É só chegar aqui na ligação, clicar na que eu quero ouvir ou ler. Eu vejo a navegação da URA, a gravação, e se eu quiser, eu posso até transcrever o áudio em tempo real, tá? Insights. Insights é um módulo novo da Digitalk que a gente está desenvolvendo junto com o Banco do Brasil, para fazer gestão de insights sobre o consumidor. Então, qual o melhor canal para falar com o Stanis? Qual o turno que ele fala? Os scores dele? Presença social. Então, todas as vezes que o Stanis vai curtir ou comentar post e foto minha em rede social, o percentual da base que se assemelha ao Stanis a nível de negócio, de geolocalização, de engajamento, as reações que o cliente tem comigo, CSAT, NPS, quando aconteceu esse feedback, as campanhas que eu tenho para ele, eu já vou mostrar o nosso motor de campanhas aqui na Digitalk, mas eu consigo acompanhar tudo que está acontecendo para esse cliente. Então, a última campanha que eu tive, a quantidade de tentativas que eu fiz para ele, qual o canal que eu disparei essa última ação, a etapa do funil que se encontra essa ação, enfim, tem uma série aqui de indicadores sobre campanha. Depois, sobre engajamento, que é muito legal porque a gente divide o inbound e outbound, né? Inbound é tudo que o consumidor está tentando me chamar para falar comigo, e outbound é que eu estou tentando ir atrás dele para alguma coisa, né? Então, eu preciso fazer uma campanha de venda, cobrança ou renovação contratual, retenção, enfim. Então, a Digitalk tem todo o módulo de outbound e eu consigo acompanhar qual é o canal que ele prefere falar, quanto está gastando esse cliente comigo em tempo real, taxa de conversão, taxa de resposta, assim como quando ele me aciona. Então, esse cliente vem até mim por quais canais? Pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Instagram, outros canais. Eu trago tudo essa foto. A ideia dela é trazer realmente uma foto e quebrar a visão da origem da conversa. E por último, as probabilidades de negócio, de compra. Então, a probabilidade que o Stanis tem sobre a compra de um produto da minha empresa, churn, inadimplência e reclamação. Isso aqui é da Bhaskara, tá? Vocês estão vendo o logo, porque a Bhaskara é essa spin-off que a gente está fazendo, desenvolveu junto com o Banco do Brasil. A parte do workflow eu já passei, só para sintetizar, eu só mostrei um Kanban aqui de venda, né, que era aquele que a gente tinha sintetizado, mas eu posso ter aqui o meu ITSM, se eu quiser dentro da Digital, então eu quero ver meu suporte técnico. Então, o suporte técnico, eu vou ter toda uma estrutura diferente do de vendas, óbvio. Então, eu venho aqui e quero gerenciar tudo que está em diagnóstico, em análise, em desenvolvimento, enfim, isso aqui totalmente parametrizado. Cada cliente tem autonomia para criar o seu workflow aqui, SLA, gestão de notificação. Então, quando o contrato for assinado por todo mundo, eu quero mandar um WhatsApp para o cliente e para quem solicitou o contrato. Então, vocês conseguem parametrizar toda essa parte de notificação, gestão de SLA e formulários dentro de cada fase, tá? Deixa eu só ocultar aqui. Também gerenciar, né? Eu estava ocultando o dash aqui, mas eu gerencio tudo que está acontecendo por status, por SLA, por etapa, etc.
A parte de cadastro, é o que eu estava falando antes, né? Que eu consigo gerenciar N bases de dados. Então, cada caixinha dessas aqui que está no canto esquerdo é uma base de dados dentro da Digitalk. Então, eu posso ter hoje várias bases de dados de vários lugares e consolidar tudo dentro do nosso produto. Só que eu quero que cada área veja um dado específico. Então, o saque pode ver um dado, vendas outro, financeiro outro. Enfim, vocês conseguem quebrar essas visões dentro do produto até para fazer campanhas depois segmentadas. Então, eu consigo trazer essa base. Então, aqui é uma base que eu estou olhando do suporte, mas eu quero ver o demo aqui. Então, ele vai lá, vai acessar a base de demo, que aqui eu... Ah, não, ele atualizou. É a mesma estrutura, só que traz uma outra base de dados. E aqui dentro dessa base de dados eu vejo meu cliente, né? E alguns dados relevantes para mim que eu preciso enxergar sobre esse consumidor, né? Sobre cada cliente deles, quando que eu tive o último contato, qual foi a tabulação desse contato, por qual canal, qual departamento que fez o contato com o cliente, enfim. Então, eu consigo ter todo um nível de histórico. Se eu precisar editar algum dado desse consumidor, é só acessar aqui o cadastro dele também, ele vai me acessar aqui agora os dados do cliente, eu consigo enxergar todos os dados deles, e por lista, enfim, aqui tem uma série de informações. Ele está carregando aqui, eu não vou ficar esperando, porque senão eu vou passar muito tempo. Parte de campanhas, que é muito legal. Esse módulo aqui é um módulo que a gente dispara campanhas automatizadas por qualquer canal. Então, Stannis, eu preciso criar uma lista de clientes e disparar o WhatsApp via plataforma. Então, todo dia eu quero fazer cobrança, por exemplo. Então, eu quero pegar uma base de inadimplentes que estão devendo há mais de 5 dias, subir na digital, que a digital que monitora essa quantidade de dias já dispara uma campanha para o WhatsApp. Então, o trabalho de vocês é criar esse template de dados aqui da digital, subir a base de dados via API ou via arquivo e vir aqui na digital e criar campanha de cobrança. Então, uma campanha aqui de COB. Quando que eu quero começar a rodar essa campanha? Vocês têm autonomia aqui de criar a data que quiserem. Então, 10/11/2022 às 10 da manhã. Vai começar. Só que a base de dados que eu quero rodar é a XPTO aqui. Então, eu venho e seleciono qual a base de dados que eu quero rodar, qual a frequência que eu quero essa campanha. Então, campanha de comunicação, campanha de venda, campanha de marketing é uma vez por semana, campanha de cobrança é todo dia, campanha de retenção é uma vez por 15 dias antes de vencer. Enfim, então vocês conseguem criar aqui a frequência de cada campanha dessas. Tem outros parâmetros aqui que eu não vou passar para também não perder tempo. E agora eu vou criar os públicos de impacto. Então, meu público 1, eu quero pegar e apontar a carteira lá para o meu financeiro, ele vai me dizer quantas pessoas têm tempo real aqui na base, e eu quero pegar só pessoas que sejam do produto igual a energia limpa e que estejam na base há mais de um dia. Então, eu estou pegando pessoas aqui que estão há mais de um dia na base, que sejam do produto energia limpa, e estou criando um grupo, né, uma segmentação. E aqui eu posso criar quantas eu quiser. O P2, apontar para outra carteira, com outros filtros, ou fazer teste AB, né? Tem muita empresa que gosta de fazer teste AB com a nossa plataforma. Por quê? Porque quando eu crio os grupos, eu venho aqui e habilito os canais. Então, eu posso, por exemplo, começar essa jornada mandando um WhatsApp para o meu público, eu seleciono qual WhatsApp que eu quero disparar, e qual a mensagem que eu quero criar. Olá, nome, você está me devendo e blá, blá, blá. Eu venho aqui e parametrizo toda a parte da abordagem com esse cliente, inclusive a parte de opt-in, opt-out, etc. Outra coisa muito legal aqui na plataforma é que vocês podem ter inteligência artificial para continuar o engajamento. Então, eu mando uma campanha de cobrança e o cliente responde, não precisa ter um cobrador. Não preciso mais ter aquele carinha que fica batendo na cabeça do cliente do que está devendo. Eu boto uma inteligência artificial para fazer a negociação. Então, hoje a gente tem 12 inteligências artificiais diferentes para vários segmentos, enfim, vários processos, mas que conseguem se relacionar de forma autônoma com o consumidor. Então, vender, cobrar, saque, feedback, pesquisa, retenção, renovação contratual, não preciso mais ter um ser humano para fazer principalmente a parte de qualificação desse consumidor. Então, vai me pagar? Vou. Mas quer pagar nessa condição? Não. Daí eu vou lá e transbordo para o consumidor, para o humano. Mas toda essa parte de automação a gente consegue fazer com inteligência artificial ou não. Tem muito cliente que diz, não, Stannis, eu quero ter um call center lá porque eu quero falar com um paciente que está tomando um remédio importante. Então, eu não quero que tenha uma IA, eu quero que tenha um ser humano. Então, vocês têm autonomia aqui de ativar ou inativar essa inteligência artificial. Salva a mensagem. Aqui não, aqui eu não quero começar por WhatsApp, porque eu quero mandar um e-mail marketing. Então, arrasta a caixinha de e-mail marketing e qual é o e-mail marketing que eu quero disparar. Então, aqui eu quero fazer um lembrete de pagamento da fatura. E o que é legal na plataforma? Que eu crio a cadência de disparo caso não haja o engajamento do cliente. Então, aqui eu estou mandando esse WhatsApp e se o cliente não responder em 1 hora, o que eu faço, Stannis? Tem que tirar relatório e mandar para outro sistema? Não. Vem aqui, seleciona o canal que você quer que seja a próxima ação e qual fornecedor. A Digital que tem um outro grande diferencial. A gente não te obriga a usar os nossos brokers.
tá? Você pode conectar o seu broker que você já tem contrato. Então, Stannis, eu tenho contrato aqui com a Take para WhatsApp, com a Zenvia para SMS, com a SendGrid para e-mail, com a telefonia da Vaia. Então, você conecta teus brokers na nossa plataforma e usa eles a fim de disparar uma campanha. Então, vem aqui, seleciona também, monta a frasezinha que você quer disparar no SMS, salva ela e cria a cadência. Então, se eu mandar esse WhatsApp para essa base e não tiver resposta em 60 minutos, eu vou mandar esse SMS. Se esse SMS não tiver resposta, eu vou ligar. Se esse, e assim vai. Vocês vêm aqui, criam a estrutura que vocês quiserem para cada uma das jornadas. Aqui começou por e-mail, depois eu quero mandar um push, por exemplo. Então, arrasta a caixinha do push. Vem aqui, dá o título, o texto do push e assim vai, tá? E aqui vocês podem ter quantos grupos quiserem, com quantas ações quiserem. Além de ações de disparo, vocês podem criar ainda ações de término, né, da jornada. Então, Stannis, não quero mais continuar essa jornada caso ele não responda esse push. É só vir aqui e marcar qual que foi o contato. Então, contato sem sucesso. Então, tentei tudo isso, não tive engajamento, eu vou marcar aqui o contato sem sucesso. Aqui não, Stannis, eu vou tentar WhatsApp, vou tentar SMS, vou tentar ligar, e se não conseguir ser sucesso, eu vou criar uma atividade para alguém ligar manualmente para esse cliente. Então, vem aqui em ações, seleciona a área que eu quero criar essa ação. Então, eu quero que o meu time de vendas vá lá e... Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Eu acho que eu tinha um aqui do cadastro. Não lembro qual que era aqui, que eu tinha uma para ligar para o cliente. Acho que é financeiro. Ó, retornar a ligação. Eu passo até os parâmetros aqui da data, de hora e de contato para ligar para ele, enfim. Então, a plataforma é super dinâmica para disparar ações, controlar o engajamento, passar para o próximo canal para ter assertividade. Caso não tenha sucesso, eu ainda consigo criar ações aqui no final da minha jornada. E acompanhar todo o engajamento pela tela do relacionamento. Eu vou ter um perfil aqui, um menu, um momento chamado fila de campanhas, que eu vou acompanhar todo mundo que está sendo impactado na campanha, por qual canal que está sendo impactado, quando que foi criada essa campanha, qual o nome da campanha, enfim, tem uma série aqui de indicadores que eu consigo acompanhar em tempo real, além de relatórios, óbvio, né? A gente tem uma série de relatórios que faz o acompanhamento em tempo real de tudo que está acontecendo. Então, meu cliente está esperando resposta no Reclame Aqui, eu quero acompanhar isso em tempo real. Então, eu vou lá para o meu dashboard e consigo acompanhar 100% do que está acontecendo. Eu não sei se eu estourei o tempo aí, tá, Malu? Então, vai me dando um toque aí, por favor. Deixa eu filtrar aqui um período maior. Tranquilo. Pegar aqui um período só de um mês para ficar mais prático. Então, aqui eu vejo toda a demanda que está acontecendo, que está aberto e fechado, se está no humano no bot, por qual momento que está acontecendo essa demanda, qual o sentimento das conversas, por quais canais estão acontecendo essas conversas, né? WhatsApp, telefone, vídeo, Instagram, Reclame Aqui, que aqui só tem esses. Deixa eu pegar um período maior aqui para abrir mais canais. Ó, agora eu trouxe outros canais aqui, eu trouxe uma série de canais novos. Daí todo o nível de controle. Então, se eu tenho gente esperando, se tem percentual de demanda que está aberta ou fechada por canal, os tempos médios aqui de cada canal, a quantidade de NPS e nota por canal, nível de serviço de entrega, maior espera, enfim, tem uma série de relatórios, de indicadores, tanto por canal quanto por pessoa que está atendendo esse consumidor, quanto por assunto, né? Então, como que está meu departamento comercial e meu saque, meu financeiro, enfim, então tudo isso eu consigo gerenciar por turno do dia, por assunto que foi tabulado, que a gente chama aqui, né? Então, a tela branca de hoje, não, mas eu quero ver tudo que está acontecendo, então consegue gerenciar 100% da demanda e os assuntos estão sendo tabulados. Intraday, né, para eu acompanhar tudo que está acontecendo aqui por canal e por departamento, por pico do horário, enfim, tem uma série de relatórios também. Depois a gente tem, para tudo isso tem analítico, né? Então eu quero ver isso tudo em nível detalhado, Stannis. Vem aqui para o analítico e consegue extrair por detalhe, né? Então esse protocolo atendido pelo operador X, no departamento Y, e assim vai. Vocês conseguem acompanhar tudo que está acontecendo em cada uma das interfaces. E depois tem microprodutos. Indo aqui para a parte de configuração, né? Não vou passar por tudo também, porque o sistema é um SaaS, como eu já falei, então vocês têm autonomia de configurar, embora tenha todo um treinamento do nosso time, vocês têm toda a parte da autonomia para mexer e editar em tudo a plataforma, criar chatbot, conectar e-mail marketing, caixa de e-mail, base de conhecimento, criar landing page, criar pesquisa de satisfação,
widget para colocar no teu site, aquelas caixinhas que ficam bonitinhas no site, enfim. Então, vocês têm autonomia de criar tudo isso no produto. Além de outras microfunções, por exemplo, Stannis, eu quero criar uma mini-channel que o cliente me liga na URA e se ele ficar mais do que um minuto, eu quero oferecer a oportunidade dele me falar pelo WhatsApp. Tudo isso já tem no produto, tá, pessoal? Fazer essa parte de omnichannel de verdade, não é só viabilizar um canal, é criar uma jornada, proporcionar uma jornada nova para o teu consumidor, a fim de, além de atender, né, aos requisitos, as necessidades, eu conseguir promover uma experiência diferenciada ali para a tua jornada com o teu consumidor. É realmente colocar ele como pivô central do teu relacionamento e como bandeira ali central do teu negócio, tá? É isso, pessoal. Obrigado aqui pela oportunidade. Deve ter algumas dúvidas aí, enfim, é só me questionar. Obrigado pela oportunidade, Malu. Obrigada a você, Stannis. Eu gostaria de novo de falar o que eu falei na primeira vez que eu vi a plataforma. Ela é muito completa e eu fico sempre muito surpresa com a quantidade de possibilidades que ela tem e toda vez eu descubro algo novo. É igual assistir um filme e ficar reparando nos detalhes. Então, ela centraliza muito bem e facilita essa comunicação externa com o cliente e estar mais próximo. Então, é literalmente um relacionamento. Perfeito. Agora eu gostaria de abrir para perguntas. Alguém, fique à vontade. Alguém está perguntando no chat aqui se possui e-mail marketing. Sim, tá? A gente tem todos os canais hoje. Tem WhatsApp, tem e-mail marketing, tem SMS, tem a combinação deles, né? A gente sabe que existe um desafio gigantesco hoje no e-mail marketing de não ter engajamento do teu consumidor, e a Digitalk não é só o e-mail comunicação, a gente aguarda o engajamento do cliente, então pode usar ele como e-mail marketing tradicional para comunicar, mas Stannis, e se o cliente responder, o que eu faço? A maioria das plataformas não espera a resposta do cliente, a Digitalk está pronta para receber também a resposta dele, independentemente do canal, tá? Só complementando, e você cria toda a estrutura da landing page dentro do produto, tá? É tudo aqui aqui, ó, tem e-mail marketing, você vem aqui, estrutura, ó, criar novo e-mail marketing, dá um nomezinho, o departamento que você quer vincular esse e-mail marketing, se você quer criar código, arrastar e soltar, e daí ele vem aqui e estrutura. Então aqui em cima eu quero colocar uma imagem, aqui embaixo um texto, aqui embaixo redes sociais, e assim vai, tá? Um divisor, enfim. Então você monta aqui com série de parâmetros aqui o teu e-mail marketing, depois ele vai ficar disponível para você usar nas campanhas, tá? Não sei se eu respondi. Respondido, Renan? Eu queria... Deixa eu só fazer uma contribuição muito rapidinho. Renan, quer falar? Desculpa. Eu não estou ouvindo, Felipe. O tom Bem baixinho. Tá muito baixo. O Renan falou que está respondido. Deixa eu aumentar o volume aqui um pouquinho. Melhorou? Agora sim. Boa. Eu fiquei com uma dúvida, cara, com relação à particularidade de algumas empresas que estão com a gente aqui no CSULab. Algumas empresas criaram nesses últimos meses a área do cliente, assim, só para você entender o contexto. E essa área, ela começou a englobar algumas outras, né, alguns outros departamentos que existiam dentro dessas organizações. Então, tinha ali o saque, aí tinha a área de atendimento, enfim, sucesso do cliente, começou a unir e transformar numa área só. Não sei também se vai ter, né, exemplos de boas práticas, assim como eu perguntei mais cedo para o Nando, mas quais áreas você vê que mais se beneficiam dessa ferramenta e como é que elas utilizam? Existe hoje um líder de processo para usar a Digitalk? Esse processo é distribuído de acordo com as ferramentas que são utilizadas. Na parte estrutural, assim, quando você começa a usar a Digitalk, até no time de sucesso do cliente de vocês atendem quem dentro dessas organizações que vocês atendem? Legal. Talvez o nosso primeiro grande cliente que olhou com esses olhos, e acho que ele tem muito essa vertente, daí já respondendo a tua primeira pergunta, sempre tem que ter um sponsor, né? O patrocinador do projeto, e na maioria das vezes vem por inovação, não vem por TI. Tá? A TI hoje pra gente, infelizmente, eu sou um cara técnico e infelizmente ela é uma barreira de entrada pra gente, tá, Felipe? A TI, ela vai, primeiro que ela vai para quadrante do Gartner para tentar contratar a plataforma de fora, ela não vem para o Brasil, né? E é um grande dificultador pra gente. Então, tem que ter um patrocinador interno e, principalmente, que olhe para o cliente.
Então é o cara que está olhando para o resultado. E seja um resultado de vender mais, de reter mais, de cobrar mais, porque o dinheiro tem que pingar na conta todo mês, ou de ver a qualidade, né, a satisfação desse consumidor. Então tem que ter um patrocinador dentro das empresas que olhem para dizer, cara, mas o meu principal foco é o cliente, velho. Né? É o que vocês estão falando, cara, agora estão vindo áreas que estão olhando para cliente para estruturar e conectar as áreas. E quando você fala de conexão, a Digital que atende as áreas que se relacionam com o consumidor. Então, Stanley, mas tudo se relaciona com o consumidor, então todas as áreas têm que estar dentro da Digital, que não adianta eu querer desfragmentar isso em áreas, em diretorias. É óbvio que existe a diretoria do cliente, a diretoria de financeira, a diretoria não sei o quê, mas elas hoje, a grande dor das empresas é que elas não se conversam a nível de clicar no nome do Stannis, eu quero olhar o histórico do Stannis, cara. O que o Stannis está fazendo no saque? Por que eu tenho que ligar lá no saque? Eu pedi uma reunião mensal seja atendimento ou saque, para o pessoal do financeiro enxergar a timeline do Stannis. Não tem lógica mais isso, né? As empresas estão entendendo isso. E a Porto Seguro foi a primeira que olhou para a gente e disse, Stannis, eu quero isso, eu quero ter a visão 360 num cockpit só. Eles que chamam até a Digital de cockpit. Para você ter noção, Felipe, a Porto tem 22 sistemas integrados dentro da nossa plataforma hoje. Então, integrando o RP, sistema financeiro, sistema de e-commerce, sistema, enfim, eles têm uma série do legado da Porto Seguro que teve que ser integrado na nossa plataforma para justamente isso, para vir um diretor de qualidade, de atendimento, do financeiro, não importa, o cara quer clicar num botão e olhar a jornada do cliente dentro da Digital, que tem acesso ao histórico rápido, né, e poder fazer campanha preditiva também. Então, se o cliente é um cliente bom, é um cliente que está saindo da minha curva, mas o cliente ligou ontem no saque reclamando da tua marca, cara, mas o pessoal da comunicação não sabe, aqui na Digital que sabe, então é isso. As áreas que têm interseção com o consumidor, ou que estão a fim de ter, quando contrata a Digital, que elas conseguem ter essa visibilidade dentro de uma timeline só, tá, Felipe? Não sei se eu fui claro. Não, muito, muito legal. Eu imagino também, Stannis, que tem um aspecto cultural aí também, né? Porque tem um aspecto de alimentação da ferramenta, tem um aspecto de manutenção do que está sendo feito, de uso inteligente do que está sendo gerado. Então tem uma questão bem de cultura também, né? Tem sim, tá, Felipe? É o que a gente falou, é uma transformação dentro das empresas. Não adianta querer colocar digital que chegar nela e a diretoria não ter comprado a ideia, né? O cara dizer, cara, mas eu quero a digital para quê? Ah, para fazer campanha por WhatsApp. Cara, isso não vai dar certo, velho, né? Tem plataforma muito mais barata, muito mais simples de mexer, com 2, 3 botões na tela que vão fazer isso. A Digitalk é uma plataforma de gestão da experiência de relacionamento com o consumidor. Ela não é uma plataforma nem de disparo, nem de atendimento. É uma plataforma que gerencia 360, né? Tem a capacidade de gerenciar. Daí demanda e depende do seu time de querer fazer a Digitalk ser usada no seu ápice, né? Muito bom, parabéns. Muito legal. Alguém mais? Eu tenho uma pergunta, Stannis. Vai lá. Dentro desse mar de possibilidades que a plataforma tem, como que o seu time faz para auxiliar na compreensão daqueles que forem utilizar a plataforma? Então, para a pessoa ter isso facilmente, de fácil acesso, para saber, ali eu consigo saber sobre o reclame aqui, eu consigo disparar e-mail, todo esse amparo. A gente hoje tem um setup dentro do produto, falando até um pouquinho do modelo do negócio, né? A gente hoje, quando implanta o projeto da Digitalk, ela tem por padrão 40 horas de treinamento, tá, Malu? Então, a gente vai dar um treinamento para os times, daí vai ser envolvido time administrativo, planejamento, time de TI, time de operação, enfim, vai ser envolvido uma série de pessoas aí, né, de interfaces junto com o nosso time DCS aqui para fazer o treinamento. Na média, hoje a gente demora 16 horas, né? A gente leva 16 horas para treinar todos os times, mas fica 40 horas disponível para dar treinamento e depois fica mais 40 horas na pós-implantação, pós-go live ali para acompanhar, junto com o grupo do WhatsApp, enfim, aqui tem toda uma série de recursos para poder ajudar e dar esses treinamentos, tá? Então, são treinamentos super detalhistas aqui, super complexos para a fim de poder treinar os times de vocês aí para ter autonomia na plataforma. Maravilha, respondido. E daí, só respondendo, eu esqueci de falar do SaaS, né? A gente cobra por usuário, tá? Hoje, dentro da plataforma, então, a gente tem o padrão hoje de ter no mínimo 10 licenças contratadas, por R$ 4.000 por mês, depois cada licença adicional é R$ 175 por mês. Maravilha. Alguém mais? Acho que não.
Muito obrigada, Stanis, pela sua apresentação. Agradeço a você ter aceito o convite, como também o Nando, né? E hoje nosso evento se encerra agora, e eu gostaria de passar os últimos detalhes, que é sobre o NPS, a avaliação do nosso evento. Gostaria de pedir para que vocês respondam a ele. Vou estar enviando aqui no chat. Como também eu vou estar disponibilizando o material de apresentação do Nando e do Stanis. E toda conexão, interesse de contato, basta entrar em contato comigo que eu estarei conectando-eles. E antes de sairmos, queria fazer uma fotinha para registrar o evento. Se todos puderem abrir a câmera rapidamente. Maravilha. Obrigada, pessoal. Agradeço a presença de todos e por terem permanecido aqui. Malu, tira mais uma, por favor, porque teve gente que abriu a câmera agora. Aí, se puder tirar mais uma para aparecer o reflexo da pessoa, por favor. Tá bom. Vamos de novo. Foi. Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês. Obrigado. Parabéns, Até a próxima. Malu. Parabéns, time do Sociolab. Obrigado. Obrigada a vocês. Bom dia. Tchau, tchau.